No vídeo de ontem, o tema do vídeo foi por que algumas nações prosperam e outras nações fracassam no campo da civilização, né? Ascensão e queda das grandes civilizações. Então foi o tema do vídeo de ontem, baseado ali numa obra do autor do momento, que é o Ray Dalio. E aí eu falei, amanhã eu vou falar sobre o Brasil, como é que ficam as previsões para o Brasil. Então, Brasil, veja, vamos lá, tema de hoje, o Brasil, as previsões para o Brasil, usando aí o sistema de previsões do Ray Dalio, que trabalha com ciclos, né? Bom, veja, em questão de dívida, o Brasil tem uma dívida considerável. O PIB do Brasil, a dívida do Brasil, ela chega a 80% do PIB, né? Então é um nível elevado para uma economia como a do Brasil, que é considerada uma economia emergente, né, do sul global. Bom, depois da pandemia, né, houve esforços aí para estabilizar essa dívida. O Brasil tem o chamado déficit fiscal persistente, em torno de 5 a 6% do PIB. E gastos obrigatórios, por exemplo, a previdência, que é um gasto considerável, limita muito a flexibilidade fiscal brasileira. A moeda brasileira, o real, ela é uma moeda considerada volátil, que ela é influenciada por fatores externos. Por exemplo, o preço dos produtos que a gente exporta e as taxas de juros a que o nosso comércio está sujeito. E também a questão da instabilidade política do nosso governo. Veja, a inflação ela está mais ou menos controlada, mas permanece ainda algo preocupante. Por isso é que tem juros altos no Brasil, a chamada taxa Selic aí, para tentar segurar a inflação, mantendo uma alta de juros. A produtividade brasileira é considerada baixa nesse momento devido veja, a infraestrutura deficiente. A gente tem falado muito aqui da absoluta necessidade de construir ferrovias no Brasil, né? Porque isso daria um aumento notável na produtividade, na entrega dos produtos, na velocidade de entrega e de venda e de transporte, de logística, né? E também criaria muitos empregos, né, no Brasil, a possibilidade da ferrovia. O Brasil tem muita burocracia, né, por conta de um governo extremamente que trava tudo, e o problema da baixa qualidade educacional, né? Isso limita o crescimento sustentável do Brasil. E o Brasil fica sempre dependente de exportar comodidades. É o caso da soja, minério de ferro, carne. No entanto, possuímos reservas internacionais, né, robustas. O Brasil tem cerca de 350 bilhões de dólares. Então, isso é uma proteção aí contra, digamos, essa volatilidade da nossa moeda, essa situação do câmbio da moeda em relação às outras moedas, sobretudo em relação ao dólar, né? Bom, o Brasil, então, ele está numa fase, dentro daquele sistema de ciclos que eu mencionei ontem, intermediária, né, no ciclo de endividamento, né? Bom, quais são os riscos? Veja, é preciso haver aí um avanço em termos de produção, em termos estruturais, né? E para que a gente não fique dependendo sempre, né, do preço dos produtos que a gente vende para os outros países, né? O Brasil, o maior comprador de produtos brasileiros, segue sendo a China, se não me engano, Estados Unidos em segundo lugar, né? Bom, daí o Ray Dalio ele diz que nações que têm uma dívida que vai crescendo e que a produtividade desse país não se desenvolve, fica estagnada. E aí ele cita o exemplo da Espanha no século XVII. A Argentina teve esse processo no século XX, né, que ela foi se endividando cada vez mais e ao mesmo tempo o país não produzia mais, ficou estagnado. Até chegou no Deus nos acuda, né? E o país estava indo à bancarrota, estava falindo, e daí colocaram aquele Milei lá para consertar a situação, e a situação está bastante difícil, né? Bom, o Brasil ele corre o risco de seguir um caminho parecido se ele não investir em infraestrutura, não diversificar a sua economia e não entrar num ciclo de crescimento e de produtividade. No curto prazo, pode-se dizer que ele vai manter a estabilidade, e isso já seria bom, né? Manter uma estabilidade, um pequeno crescimento, né? Que está mais ou menos em 2% ao ano, que é considerado baixo esse crescimento.
E no longo prazo, veja, vai ficar dependendo da situação global, aí, do comércio global. Por exemplo, se a China continua comprando, hein? Mas como eu disse, acho que disse ontem ou anteontem nos nossos últimos vídeos, a China está investindo pesadamente em sua própria agricultura, no seu próprio agronegócio. Então daqui a pouco ela não precisa mais comprar nossa carne, nossa soja. E aí como é que vai ficar o produtor aí, hein? O agricultor, o agronegociante. Então nós temos que diversificar a nossa economia, né? Investir em tecnologia, em manufatura, em processar os produtos, em agregar valor à matéria-prima, como se costuma dizer. Veja, o Brasil tem terras raras, né? No entanto, ele não produz, ele não trabalha as terras raras até o produto final, né? Por exemplo, neodímio, né? E por aí vai, né? Bom, em questão, veja, um problema aí que foi detectado é que essa polarização política que se intensificou muito aí nas últimas eleições, na de 2018 já polarizou muito, né? A direita contra a esquerda, o Tico contra o Teco, né? 2022, né? Aí você tem essa briga aí de uma parte da política contra a outra, e isso alimenta tensões, as instituições elas se prejudicam, o STF acaba sendo todo poderoso nessa história, você entra numa situação de instabilidade, né? E agora fica todo mundo preocupado com os atos do 8 de janeiro, quando eles deviam estar discutindo outras coisas, né? Eles deviam estar discutindo como é que nós vamos nos desenvolver, né? Como é que nós vamos produzir mais, criar mais empregos, ter mão de obra mais qualificada, investir em ferrovia, em petróleo e por aí vai, né? E tudo de maneira sustentável, né? Porque o Brasil tem a maior floresta do mundo e deve continuar tendo, né? Veja, o problema da desigualdade, um país que tem uma das maiores desigualdades de renda do mundo, né? Então você tem uma boa parte da população que depende aí de programas sociais, de políticas sociais, como Bolsa Família, né? E nós temos o problema aí também da exclusão social, populações que estão marginalizadas, principalmente por causa desse sistema neoliberal aí, que concentra a renda em poucas mãos, né? E que tem índices bonitos no papel, mas que não se converte em melhoria efetiva de qualidade de vida da população, especialmente aí nas periferias urbanas e no Nordeste. Isso alimenta também tensões sociais, né? Inclusive a própria violência, né? Bom, essa questão de se investir na educação, isso aí é essencial, né? Se você investe 5% do PIB em educação e ela não está melhorando sistematicamente, se ela não melhora constantemente, se ela está estagnada, então esse investimento em educação aí ou ele não é suficiente ou ele não está sendo feito da maneira como deveria, né? Que o Brasil nos concursos aí internacionais aí do PISA e outros que medem aí o desempenho da educação de um país continua numa baixa qualidade. Então você não tem aí a formação de uma força de trabalho competitiva. Isso é essencial para a produtividade, hein? Bom, o Brasil estaria numa fase de uma desordem interna, caracterizada aí por uma alta polarização política e uma certa tensão social que ainda está relativamente sob controle. Veja, nos Estados Unidos está ainda a desordem lá é maior do que a daqui, hein? Ela é mais pronunciada, né? Lembrando que eles têm instituições mais fortes, têm uma classe alta poderosa, que nós temos também, mas ela é muito menor do que a dos Estados Unidos. E também os Estados Unidos está vivendo um processo de concentração de renda medonho, né? Então agora ele resolveu dar o basta e tentar melar todo o sistema de comércio global para tentar segurar a China, né? Que eu acho que não vai funcionar o projeto lá do Trump, né? Bom, o Ray Dalio ele alerta aí que uma desordem interna sistemática e constante pode levar a uma ruptura, né? Por exemplo, o problema de uma desordem social, uma crise institucional, instabilidade política, ou mesmo isso pode gerar protestos em massa, principalmente se a economia estagnar, ou se ela ficar estagnada por alguns anos ou muitos anos. Daí ele cita aí exemplos como a França pré-revolucionária, lá de 1789, da Revolução Francesa, que você tinha uma desigualdade muito pronunciada entre a classe alta e a classe baixa, uma grande
classe baixa e uma pequena classe alta, né? Isso levou a uma polarização política muito grande e levou a uma revolução, uma grande comoção, né? E uma revolução desenfreada lá, né? O Brasil não está nesse extremo, né? Mas assim a desigualdade sistemática e muito pronunciada e durante muito tempo, com polarização política interna, é bom ficar enfim, é bom ficar de olho vivo nisso daí, hein? Se essa polarização persiste, se você não faz reformas estruturais, tributária, administrativa, reforma política, segue esse trem da alegria, e juízes ganham 100 mil reais por mês, sabe, e não querem dar um pequeno aumento no salário mínimo, quer dizer, é uma coisa assim, medonha, né? Esse tipo de mentalidade, de querer aumentar o seu salário que já é altíssimo, e o do trabalhador, do assalariado, que é 50% da população é assalariada, vive de salário mínimo, e você não quer dar um pequeno aumento, né, o trabalhador, quer dizer, que é isso? Isso é uma loucura, né? Então essa democracia brasileira, ela está muito frágil, hein? Bom, e no longo prazo, veja, investimento em educação, reduzir a desigualdade e fortalecer as instituições e a produtividade, né? A chamada reindustrialização, projeto de desenvolvimento para o Brasil, né? Bom, o Brasil é uma potência regional na América do Sul, né, mas ele tem uma influência global, digamos, bastante limitada. Veja, nós somos membros aí dos BRICS e do G20, mas a nossa política externa ela é muito reativa, né? Ela oscila, né? Ela tem uma coisa assim de ficar sempre em cima do muro, em cima da corda bamba, né? Quer dizer, ela se alinha assim com o Ocidente, com os Estados Unidos, faz parcerias meio tímidas, né, com as potências aí emergentes que estão subindo cada vez mais, por exemplo, a China e a Índia. O Brasil é tímido, por exemplo, em aderir ao Cinturão em Rota, que é o maior projeto comercial do mundo, que é liderado pela China, né? E a gente não adere a isso daí, a nossa ferrovia não sai do papel, né? Então a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Ela absorve 30% das exportações, especialmente a soja, minério de ferro e tudo mais. Os Estados Unidos e a União Europeia também são importantes, mas o Brasil depende muito aí da demanda da China, né? Se daqui a pouco a China não precisa mais, como é que nós fazemos, hein? É uma pergunta, né? Em termos militares, veja, o Brasil, por incrível que pareça, tem a maior força militar da América Latina. Mas o orçamento de defesa nosso é pífio, é modestíssimo, cerca de 1,5% do PIB, precisaria ser 3%, eu acho, né? Focado aí em boa parte em proteção aí das fronteiras, né? Da Amazônia, proteção territorial das fronteiras. Quer dizer, não projeta dentro da América Latina uma força efetiva, né? Ele não tem ambição também de se projetar globalmente. Bom, o Brasil está atrasado em inovação, ele tem um baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento, cerca de 1,3% do PIB, pouca participação em setores de ponta, como inteligência artificial, semicondutores. O Brasil precisaria fazer semicondutores. Sim, por que não? Podemos sim, nós temos empresas de ponta, e, por exemplo, a Embraer é uma empresa admirada no mundo inteiro, ela é brasileira, ela saiu lá de São José dos Campos, né? Onde fica o ITA e tudo mais, né? Então o Brasil ele é um pouco vulnerável aí na competição tecnológica global. Então o Brasil está numa posição periférica na ordem mundial. Ele se beneficia do comércio global, ele tem uma certa importância, mas ele não tem aquela influência significativa assim para sentar na mesa, né, dos adultos, né? E para moldar a nova ordem mundial. O Brasil acaba sendo um seguidor, né? Na transição aí prevista pelo Ray Dalio, ele é vulnerável às tensões que se dá entre Estados Unidos e China. Você vê, a China ela responde de igual para igual com os Estados Unidos. O Brasil nem sonha em fazer isso, né? Veja, então nós estamos ainda indo para um mundo que vai se fragmentar. A ordem mundial vai se fragmentar em dois blocos econômicos, um liderado pelos Estados Unidos e outro liderado pela China. Foi o assunto do vídeo de ontem. Isso pode, o Brasil vai ter que enfim, vai ter que dançar aí o samba do crioulo doido, né? Imagine se a demanda por commodities brasileiras diminuir. Imagine se as sanções globais acabarem limitando o comércio brasileiro, né? Bom, então também a gente precisa ter capacidade de competir tecnologicamente.
para não ficar em desvantagem. Então a gente tem que começar a liderar em inovação, né? Bom, aí, por exemplo, um outro exemplo aí de nações periféricas, por exemplo, o Império Otomano no século XIX, ele prosperou, né? Mas depois ele entrou num processo de transição. Você sabe, o Império Otomano acabou acabando, né? Terminando, né? Perderam lá a região do Oriente Médio, um império relativamente grande. Ficou a Turquia, que agora fica sonhando em retomar, lá o Erdogan sonha em retomar a grandeza do Império Otomano. O Brasil enfrenta um risco semelhante aí também bom, nem quero pensar em perder qualquer parte do nosso território, a gente teria que ir à guerra, né? Então a gente precisa diversificar nossas parcerias, amplificar nossa economia, né? Bom, eu estava falando aí das commodities e do comércio com a China. Veja, nós não queremos escolher um lado nessa rivalidade, né? Não queremos escolher, por exemplo, imagine que a gente vai para o lado da Huawei, da 5G, né? do Xiaomi, né? do Oppo, dos celulares aí que estão suplantando o próprio iPhone, né? Escolhendo um lado, né? Bom, a política externa do Brasil ela busca neutralidade, né? Mas a gente precisa fortalecer os BRICS, né? A gente precisa ir um pouquinho para aquele lado, né? Para o Brasil poder se manter relevante, né? Mas, enfim, ele fica sempre assim, morrendo de medo, né, de alguma represália vindo lá do Tio Sam, né? Mas nós precisamos nos consolidar como uma potência agroambiental. Nós temos recursos naturais infinitos, pessoal. Terras infinitas. A Amazônia, um potencial para energia renovável fantástico. Aí o etanol, um negócio que deu certo. Ainda precisamos investir em energia eólica, solar, e investir muito em tecnologia e educação, senão nós vamos ser um eterno fornecedor de matérias-primas em um mundo dominado por potências tecnológicas, né? Veja, um mundo onde a gente vê a ascensão da China, crescimento de outras economias emergentes, é o caso da Índia, por exemplo, que já crescendo, a Rússia é a quarta economia do mundo, né? A Rússia, que há 30 anos atrás estava enfrentando uma crise tremenda, medonha, e conseguiu sair por cima, né? Bom, e o Brasil também tem um enorme potencial para liderar em energia renovável, a hidrelétricas, o etanol, a energia solar, em mercados de carbono, porque a pressão global por sustentabilidade vai aumentar cada vez mais, né? Essa coisa de energias renováveis, de energia limpa, de energia que não tenha a pegada de carbono, né? Bom, então o Brasil, ainda sendo uma democracia relativamente estável na América do Sul, dependemos disso, infelizmente, de atrair investimentos de grandes investidores, de fazer parcerias significativas no mundo multipolar, ou que seja bipolar ou tripolar, mas precisamos de fortalecer essas parcerias. Manter a neutralidade entre os Estados Unidos e China, tudo bem, mas a gente precisa de investimento aqui. E se os Estados Unidos não investem, então que a China invista. Porque se o Brasil ficar muito dependente, por exemplo, da China, ou dos Estados Unidos, ele vai ficar vulnerável à própria economia da China. Se a China vai bem, o Brasil vai bem. Se a China vai mal, o Brasil vai mal. Ou com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos vai bem, nós vamos bem. Os Estados Unidos vai mal, nós vamos mal. Então, esse é o problema de você depender de investidores externos. Você fica dependente de como é que está se dando as tensões comerciais globais, né? Bom, nesse momento nós estamos no meio de um conflito comercial entre os Estados Unidos e a China, né, e que, segundo o Ray Dalio, existe uma probabilidade de 35% de ter uma guerra militar entre os Estados Unidos e China, o que fragmentaria o comércio global, forçaria o Brasil a escolher um lado, né, ou então ele vai enfrentar sanções cruzadas, os dois vão solucionar o Brasil, né. Também, veja, o Ray Dalio ele destaca também os impactos econômicos do clima. O Brasil é bastante vulnerável a esses problemas climáticos, né? Por exemplo, riscos de seca no Nordeste, enchentes no Sul, como nós tivemos lá no Rio Grande do Sul, né? Essa pressão internacional aí sobre a Amazônia, agora os caras estão quietos, né? Porque eles estão com outros problemas, né? Bom, o Brasil sempre se provou capaz de proteger a floresta, né? Inclusive por causa também da pressão dos ambientalistas, né? Bom,
Então nós precisamos investir em inteligência artificial, em semicondutores, em educação, precisamos vencer na competitividade, pessoal, não tem outro caminho, né? Diversificar a produção, agregar valor à matéria-prima, né? Essa coisa de diversificar a economia, isso é muito importante, né? Investir em manufatura, em tecnologia, em serviços, fazer parcerias, inclusive com a União Europeia, com o Mercosul, com a Índia, né? Para não ficar dependente só de vender para a China também. Não, não, eu sou um admirador da China. Eu acho que ela faz a coisa certa. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que ver o nosso interesse, o interesse do Brasil. Por exemplo, eu sou totalmente favorável que a China invista e faça a ferrovia aqui com a parceria. Parceria ganha-ganha, né? Com mão de obra também brasileira, principalmente a mão de obra brasileira, que é o que vai se prever nesses contratos aí, né? Áreas de ciência, tecnologia e engenharia depende muito de investir em educação, né? Tudo bem que nós temos um monte de advogados, mas a gente precisa de engenheiros, né? E para isso você tem que melhorar a área da educação superior, né? Bom, é preciso haver um pacto nacional político, uma reforma política para reduzir essa polarização aí. Então, tudo bem de se manter uma política externa neutra, né? Que é o que o Lula tem feito, né? Mas a gente precisa liderar também dentro dos BRICS, né? Veja, então é uma tarefa difícil, porque você tem que fortalecer a posição do Brasil dentro dos BRICS e, ao mesmo tempo, você não quer entrar em um conflito direto com os Estados Unidos, né? Você não é doido, né? Bom, é isso aí, pessoal. Então, assim, o Brasil está meio que numa encruzilhada, numa transição aí para essa nova ordem mundial multipolar, né? Está num ciclo de endividamento, né? E enfrenta riscos fiscais, mas tem espaço para reformas, né? No ciclo interno, a polarização e a desigualdade de renda é problema, né, pessoal? É problema, é obstáculo, vamos dizer. Porque é necessário ter uma coesão social aí para você poder ter um crescimento. No ciclo externo, internacional, o Brasil é um ator secundário. Ele é beneficiado por um comércio pujante, que o Brasil tem um agronegócio pujante, forte, poderoso, mas está sempre dependendo de uma demanda aí externa. E a gente tem um atraso tecnológico, a gente continua preso à questão de vender matéria-prima, vender commodities. Bom, as previsões aí sugerem que o Brasil pode prosperar como uma potência agroambiental e regional. E a gente pode se tornar uma grande potência agrícola e também ambiental, tendo em vista que a gente tem a maior floresta do mundo. Mas é necessário superar os desafios internos e investir em educação e inovação, né? Bom, é isso aí, pessoal. Então, acho que ficamos aí com 23 minutos. Canal Luz no fim do túnel. Veja, mais algumas. Veja aí essa parte, então, do Brasil, encerramos aqui. Veja, ainda gostaria de dizer algumas coisinhas aqui para os nossos seguidores. Chegando até aqui, pessoal, já dá um like aí no nosso vídeo, faz um comentário, verifique se você está seguindo o canal, traz um seguidor para o canal, tá bem? Eu te peço esse favor aí para você nos ajudar. Bom, e o loirão, hein? O loirão maga, né? O loirão maga diz que vai taxar Hollywood. Tarifa de 100% sobre filmes produzidos fora dos Estados Unidos. Beleza, loirão. Só que assim, hoje, 50% ou mais dos filmes produzidos pelos Estados Unidos são feitos fora dos Estados Unidos, né? Então, como é que você vai fazer, hein? Bom, combina aí, hein, com o pessoal aí da Metro-Goldwyn-Mayer, Columbia Pictures, né? Combina com a Netflix, aí como é que você vai taxar 100% os filmes? Por quê? Porque se os outros países começam a fazer filmes bons, né? Por exemplo, eu vi um filme indiano excepcional, acho que é O Olho do Tigre. Eu vi uma série chinesa, também fiquei preso lá, não sei se tem 2 temporadas lá, que se trata aí do século XIX, né? A guerra entre as gangues chinesas lá em Chinatown, né, nos Estados Unidos. Bem interessante.
Veja, aí a China, o Japão, a Coreia do Sul, né, e os países da ASEAN, que é um bloco regional lá na Ásia, China, Japão e Coreia do Sul emitiram uma declaração de que assumem uma posição unida. Eles estão se unindo, a China, o Japão e a Coreia do Sul, contra a escalada do protecionismo comercial do loirão. Né? Uma clara referência aí às tarifas do loirão, né? Que é o assunto principal da mídia. Né? Bom, pessoal, acho que vamos ficando por aqui, né? Acho que o importante é isso daí, né? Bom, e lá o Iron Dome, né, lá de Israel, ganhou o apelido de Iron Dorme. Né? Os Houthis são a única força do mundo que se indignou contra o medonho genocídio promovido por Israel contra o povo palestino em Gaza. É um mistério, né, dos nossos tempos que uma força insurgente do paupérrimo Iêmen seja o único esteio moral que restou ao Ocidente coletivo. Né? Israel prossegue praticando o medonho genocídio contra mulheres, crianças e por aí vai. Né? Bom, pessoal, é isso daí. O vídeo ficou com 26 minutos. Mais um vídeo aqui para o nosso canal Luz no Fim do Túnel. Aqui com vocês, Helder Araújo, canal de mídia alternativa, de mídia independente, de livre expressão e comunicação. Então, vamos ficando por aqui. Obrigado aí por sua atenção. Divulguem aí nas suas redes. Até a próxima, pessoal.